tudo bem? Como vocês estão? Olá, Olá, Rose. Olá, Gabi. Olá, Paula. Oi. Olá, Olá a meu todos que nos povo. assistem. Nos escutam. Hoje o tema vai ser... Peraí. Ficar uma coisa mais... né? Com a carinha melhor. Criatividade, meu povo. E aí? O que vocês acham de criatividade? Ser criativo, nascer criativo, desenvolver a criatividade. Hoje estamos aqui para falar um pouco disso, pensar um pouquinho de como que a criatividade acaba nos cercando, o que é ser, como ser, enfim. Falemos um pouco disso. Vamos tentar, então, usar a nossa criatividade, né, para poder deixar esse tema um pouquinho mais interessante. E, para isso, né, eu estou disponibilizando aqui no nosso vídeo uma primeira imagem. Essa imagem, para quem não nos vê e acaba nos ouvindo, ela é uma... Quando você olha, parece uma cesta gigante. Cesta dessas de piquenique, né? E aí eu convido vocês a olhar para isso e pensar do que se trata, né? É uma cesta em tamanho gigante. E aí fica aí com essa memória, né? Fica com essa visão. E aí eu vou te convidar para ouvir um pouquinho o que a gente pensa sobre a criatividade. A gente, na verdade, eu, né? Porque as meninas ainda vão dar o parecer delas. Geralmente, quando a gente pesquisa sobre criatividade, o que você vai entender como criatividade, vem as informações e entende-se que ela é considerada como se fosse uma capacidade humana de grande valor universal e que isso tem a ver com uma competência de individual, de um indivíduo, né, pessoal, que trabalha essa dinâmica, né, de ser inteligente, de ter um talento, um talento nato e por vezes também pode ser adquirido, e que esse sujeito ele consegue criar, inventar, inovar, e fazer tudo isso pode ser em diversos campos, né? Pode ser no campo artístico, pode ser no campo científico, esportivo, e assim é um pouco o que é considerado ser criativo. É aquela pessoa que consegue inovar, que consegue ser diferente, ter ideias revolucionárias, e a partir disso, entre aspas, conseguir gerar uma mudança no mundo. Talvez ser criativo tenha a ver com se apegar no que é novo ou transformar, às vezes, o que já existe em algo que gere melhor resultado para si, para várias pessoas, né? Pensar em coisas que outras pessoas não pensaram ou que não foram executadas. Ser criativo é se arriscar, buscar melhorar, aprimorar, ter técnicas para desenvolver novas coisas? Não sei. E aí, o que vocês acham? Eu volto aqui, então, para essa imagem, e a partir disso, ainda não vou falar dela, eu convido as minhas amigas para que elas falem um pouco o que vem a ser para vocês criatividade. Tem a ver com inteligência? Eu pensei em inteligência e já botei aqui um óculos para dar aquela sensação, né? Poxa, que cara de inteligente, né? Ela deve ser criativa, mas será que é isso? Então, meninas, me fale de forma criativa o que vocês pensam sobre isso. Eu fiquei pensando nesse aspecto artístico, né, que você trouxe, da criatividade relacionada com o esporte, com a arte, né, nesse campo, que eu acho que é um campo que a gente está muito habituado a ouvir, a associar, né, com a criatividade. Quando a gente escuta criatividade, a gente imagina essa pessoa inovadora, né, até na tecnologia, na arte, que
inventa, que traz algo que ninguém nunca pensou. E concordo que isso sim é criatividade, né? Mas eu fico pensando no nosso dia a dia, né? Nas nossas vidas cotidianas. Como que a criatividade ela pode se aproximar mais das nossas vidas cotidianas, não necessariamente com essas coisas grandiosas, né? Com esse aspecto grandioso do mundo da arte, que parece tão inalcançável, às vezes, para o nosso dia a dia. E eu associo muito a criatividade com pensar em possibilidades, sabe? Quando você falou assim, será que a criatividade é pensar algo que ninguém mais pensou? E aí eu fico pensando, será que a criatividade não é pensar algo que eu mesma nunca pensei? É conseguir enxergar uma solução para uma situação que eu não consegui enxergar antes, e isso me torna uma pessoa criativa. Eu consegui usar algumas ferramentas que eu tenho, dar outras utilidades para ferramentas que eu tenho que eu nunca dei. Então, não necessariamente algo que... Pode ser que outras pessoas tenham pensado, mas eu nunca tinha pensado. Então, isso é uma forma de ser criativo, né, no nosso dia a dia. Eu acho que é isso, de ressignificar, reutilizar, repensar o nosso próprio mundo, sabe? O nosso próprio repertório, né? Acho que é ampliar isso, né? Às vezes até dentro do mesmo repertório, mas dar novos sentidos para ele, sabe? Eu gosto muito da palavra reinventar-se. Eu acho que criatividade, pelo que a Gabi estava falando, ou seja, de dar novos significados e de dar novas utilidades a ferramentas, que a ferramenta continua sendo a mesma, mas dar outras utilidades àquela ferramenta, ou seja, reinventar aquilo ali, eu acho que é o sentido maior da criatividade, porque quando a gente fala em criatividade, que a gente pensa que é só uma coisa muito mais difícil de ser alcançada, que é aquela coisa que ninguém nunca fez, ou seja, eu estou deixando aquilo ali cada vez mais inatingível. E ao deixar aquilo cada vez mais inatingível, é possível que eu só pare e nem tente mais, né? Mas se a gente começar a pensar a criatividade como algo que nós estamos a dar novos significados a novas coisas que estão fazendo parte da nossa vida, isso torna a criatividade mais próximo de nós, né? Então, e é a capacidade de todos nós sermos criativos de alguma forma. Ou seja, todos nós conseguimos reinventar significados e ressignificar coisas a partir das nossas vivências. Ou seja, realmente pegar uma ferramenta e dizer, ok, isso não serve só para isso, isso pode servir para outra coisa. E às vezes pode nascer sem querer, afinal de contas, pelo menos reza a lenda, e eu aprendi assim no livro de física, que o Newton desenvolveu o conceito da teoria foi a primeira lei de Newton, qual é? Que eu esqueci agora. A teoria da relatividade Me ajudem! 4 pessoas de humanas aqui pensando nas leis de Newton. Peraí que eu vou um Google. Mas foi com a queda de uma maçã. Alguém da Google. A lei da Só um gravidade. minuto. É a lei da gravidade, gente. Estávamos só te ajudando os conhecimentos. Ó, Ai, ai. peraí que eu já vou falar. Isso mesmo. Então, foi sem querer, mas na hora que ele já estava pensando nisso, né? Então, o sem querer, né? Não foi do nada. A gente só tem a impressão de que foi do nada, mas ele provavelmente já estava pensando nisso, já estava estudando isso. Caiu a maçã naquele dia e ele pensou, eureka, é isso mesmo. Então, pode ser a partir daí também. Com certeza. Eu acho que é interessante a gente pegar um assunto tão amplo, né? Porque a gente pode partir para vários caminhos, né? A discussão, assim, porque se a gente pensar, né, que a gente viveu nesse último ano uma condição completamente nova de vida, né? Mundialmente falando, e que exigiu de todos nós muita criatividade, né, para lidar com essa condição nas mais diversas esferas, desde do profissional, né, como é que a gente cria possibilidades, inova para fazer o nosso trabalho,
aconteceu dentro de casa, como é que a gente cria formas de entreter as crianças, por exemplo, dentro de casa, né? Ou como é que a gente cria formas de lidar com a família toda dentro de casa, pessoas, às vezes, famílias grandes dentro de um apartamento, de um dormitório, né? Como é que a gente vai criar formas de conviver aqui por tanto tempo. Então, assim, o mesmo, por exemplo, o orçamento. Muitas famílias perderam emprego, perderam renda, e como é que fizeram, né, para criaram formas para poder lidar com uma redução de orçamento familiar. Então, eu fico pensando mesmo na criatividade a partir dessa necessidade diária, né? Eu acho que tem essa coisa da criação artística e que eu acho fantástico, assim, mas também vejo no nosso dia a dia como que a gente precisa, né, ser criativo para lidar com as adversidades que vão surgindo no meio do caminho. E aí me vem uma palavra porque eu acho que criar não é uma coisa fácil, não é, definitivamente não é. Por quê? Porque a gente tem que romper com algo, né? E daí me vem a palavra disrupção na minha cabeça aqui, porque é realmente romper com algo que já existe. A gente tem que abrir mão de algo que existe para poder pensar algo novo, né? E mesmo a gente estava, a Elaine falou do Newton ali, da primeira lei de Newton, e foi sem querer. Duvido, né? Eu acho que ele já estava ali num exercício dentro do laboratório disruptivo enorme, né? Tentando, investigando, buscando respostas, estudando, abrindo mão de saberes que ele já tinha, e que eu acho que aí está a grande questão da criatividade. Eu consigo abrir mão de um saber que eu já tenho, eu consigo abrir mão de um modo operante que eu já tenho, e que esse saber, esse modo operante é extremamente seguro, ele é conhecido, né? É um território firme que eu estou pisando, né? E quando eu rompo com isso, eu vou lidar com o desconhecido, eu vou lidar com o incerto. Será que essa ideia vai dar certo? Será que eu vou conseguir colocar isso em prática? E aí, como é que eu vou lidando com essa incerteza, que eu acho que é a questão chave, né? É claro que pode até parecer meio repetitivo, porque a gente já falou disso com o tema de mudança, né? Mas é mais ou menos isso, como é que a gente vai conseguindo se permitir pensar coisas novas, mesmo que tenha que lidar com essa insegurança, com a incerteza de que será que vinga essa ideia, será que ela é implementável, né? Essa ideia que eu estou aqui dentro da minha cabeça, ela é factível na prática, no real, dá resultado. Então eu acho que criatividade tem muito isso, né? Lidar com o risco, com a incerteza. Me vem muito isso na cabeça. Eu tô te ouvindo, eu lembrei. né? Não, pode falar. Peraí, rapidinho. Eu ouvi a Rose e tô pensando aqui, né? Criatividade. A Gabi falou, né, do dia a dia, de como que você implementa isso na sua vida. E aí eu estava pensando, né, nos momentos agora atuais, como que você lida com criatividade, como que você se torna uma pessoa criativa dentro também de um contexto caótico, porque eu trouxe a informação da criatividade, de coisas grandiosas, e provavelmente de lugares que essas pessoas estão, em que o processo criativo ele tem um holding ali, né? Tudo muito pronto para isso. Então aqui é o setor de criativos, né? Então eu trabalho com sei lá, empreendendo, criando. E no dia a dia que a gente tem que fazer malabarismo, usar a criatividade dentro de uma necessidade, a gente ainda não que a criatividade traz a necessidade, mas você está passando por uma necessidade, você está doente, você tem diversas situações adversas e ainda assim precisa usar a criatividade. Como será que isso se dá, né? Eu acho que é muito mais difícil, né? Do que quando você tem um ambiente super propício para
para poder desenvolver. Ou seja, você não tem outras preocupações na sua cabeça. Com aluguel, com conta, com criança, com doença, com trabalho, se vai dar conta ou não. Você precisa ser criativa além de tudo aquilo. Será que isso é possível também? Né? É uma coisa que, ouvindo vocês, me veio à cabeça, né? Porque eu estou pensando aqui, né? Essa imagem dessa cesta grande é algo que a pessoa provavelmente se dedicou a fazer isso por um certo tempo, com um ambiente super produtivo para isso. E o dia a dia? Como que seria? Ouvindo a Rose, agora e a Elaine, agora complementar isso que você trouxe, Paula, eu lembrei de algo que eu ouvi recentemente de uma... ela é confeiteira, cozinheira, ela é mais na parte de doces, né? Confeiteira, uma confeiteira brasileira, acho que é Raíza Costa o nome dela. E ela, ao mesmo tempo que ela é confeiteira, ela também tem uma parte mais de design, sabe? Assim, ela trabalha com vídeos muito diferentes, ela tem um estilo muito próprio, vídeos realmente bem criativos, né? Assim, se a gente puder, porque são muito diferentes do padrão, assim, do que a gente vê da confeitaria. E aí alguém perguntou para ela onde que ela buscava inspiração, como que ela conseguia pensar aquelas coisas tão diferentes e tudo. E aí eu achei super interessante a resposta que ela deu, porque foi muito contrário, assim, ao que normalmente a gente escuta, que é busque inspirações, né? Veja referências e tudo. E ela falou, não fique vendo referências, porque você fica vendo o que os outros já produziram, né? Vá viver a vida. Ela falou, vá olhar para as pessoas, para a natureza, veja as coisas acontecendo, o mundo acontecendo ao seu redor e esteja atento às coisas, às sensações, aos cheiros, aos sabores e use tudo isso como estímulo, né? Eu achei super interessante, eu acho que isso une um pouco das duas coisas que a gente trouxe, né? Tanto da arte como algo grandioso, porque ela estava falando disso, e do dia a dia, né? Que parece algo muito... porque é muito corriqueiro, é o dia a dia, é justamente esse olhar diferente sobre aquilo que é rotineiro, né? Que pode nos dar um novo sentido, uma nova forma de enxergar, né? Tá ali a praia, todo mundo tá vendo a mesma praia, mas ela vai representar coisas diferentes para as pessoas de formas diferentes, dependendo do momento de vida que a pessoa tá vivendo, do lugar onde ela tá, do que ela tá sentindo, enfim, de várias coisas, né? Então, achei super interessante essa perspectiva, assim, um pouco diferente do que as pessoas costumam dizer, né? Não, e tem a ver com tu falou várias vezes a palavra sentir, né? Então, assim, tem muito menos a ver com inteligência do que e muito mais com sentir. Tira esse óculos, Paula. Pronto. Agora sim. Ou seja, não tem a ver com inteligência, tem a ver com sentir. A Paula tira o óculos. Ok. Mas eu tô brincando, mas assim, é um pouco isso, né? A gente abrir mão da inteligência, do saber, né? A inteligência mais no sentido mais estrito, né? Então, e ao mesmo tempo, eu estava ouvindo a Paula no início e fiquei pensando um pouco no humor, né? Como o humor... como é que o humor... Eu vou colocar uma pergunta aqui, apesar da Paula estar coordenando o episódio, eu vou pôr uma pergunta. E o humor? Como é que o humor entra no processo criativo, né? Porque eu vejo assim, uma pessoa bem-humorada, né? Ela tem ali uma certa leveza, ela transmite principalmente uma certa leveza, né? E eu acho que o processo criativo é um pouco isso, né? Você ter um pouco dessa leveza, se desamarrar um pouco daquilo que já está ali estabelecido. E aí eu fiquei lembrando também, geralmente nas empresas ou mesmo nas agências, etc., quando se trabalha um processo de inovação, uma das primeiras etapas que geralmente as pessoas usam, as equipes usam, é o brainstorm. Vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? No Brasil, de uma forma bem caricata, a gente diz um toró de ideias, né?
E assim, é mais ou menos como é que se faz um exercício de brainstorm? Você tenham ideias, não julga a ideia, escreve ela no papel. Pega um post-it, que geralmente é isso que a gente usa, né? E venham muitas ideias, assim, sem julgamento, sem pensar, será que dá certo? Não, põe ali a ideia. E aí eu acho que o processo criativo tem muito a ver com isso, né? De ter essa leveza, de não pôr julgamentos, de não estabelecer barreiras antecipadamente. E eu acho que isso, a gente falei um pouco anteriormente, né, assim, o dia a dia que exigiu de nós ao longo do ano passado e ainda está exigindo muita criatividade, mas eu acho que não é só no dia a dia, eu acho que também no nosso desenvolvimento pessoal também, eu acho que é um bom exercício, né? Como alguém falou aí da palavra de ressignificação, e eu acho que tem muito a ver com isso também, como é que eu ressignifico, como é que eu crio novas formas de me relacionar, de me comunicar, de tantas outras coisas, né? A Paula também tinha falado da questão das dificuldades, né? E de como ser criativo nas dificuldades. Longe de querer romantizar as dificuldades, eu acho que tem que ter condições básicas, sabe? Tipo, então não dá pra gente só dizer que, não, é a partir das dificuldades que a gente tem que ressignificar alguma coisa. Eu acho que isso seria uma romantização muito grande de determinadas dificuldades que a pessoa não tem condições de sair dali. Mas é bem verdade também que parte da nossa variabilidade, né? Ou seja, parte da nossa capacidade de variar o nosso comportamento é quando alguma coisa não vai bem. Ou seja, a gente chegou num ponto que não funciona. Se não funciona, eu preciso tentar de outras formas. Que é o que é que a gente faz quando o controle da TV não funciona? Antes da gente tentar olhar a pilha, a gente fica lá, tentando de outras formas. Não funcionou em algum momento. Se não funcionou, a gente vai tentar de outras formas. E aí, ou seja, justamente quando tem uma dificuldade que a gente vai, ou seja, ok, até aqui eu estava fazendo e estava funcionando. Não deu certo. Se não deu certo, eu preciso fazer outra coisa. Mas aí também é preciso pensar que são dificuldades que cada um consegue lidar e não são grandes condições adversas. Né? Ou seja, há certas adversidades que não há como sair delas, mas... E eu achei muito boa essa palavra que você usou, Elaine, de romantização, né? Que eu acho que isso é muito importante pensando na realidade social do nosso país, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que a necessidade, ela é promovedora de muita criatividade. Eu acho que quando a gente tem uma necessidade, é ali que a gente vai se debruçar, vai investir tempo para, de alguma outra forma, sanar a nossa necessidade, né? E aí, não só em questões pessoais, mas questões profissionais também. A gente viu, por exemplo, o atendimento online. Era algo extremamente criticado por muitos psicólogos, por muitos psicanalistas, e que foi por uma necessidade de se manterem trabalhando, de manter o atendimento dos seus pacientes que também precisavam desses atendimentos, que se propuseram a experimentar. E hoje a gente tem aí muito conhecimento gerado em função disso, de uma necessidade que foi, né? Ou mesmo, eventualmente, se você está aí com um orçamento reduzido, né? Numa empresa mesmo, a gente nem precisa falar do contexto familiar, mas numa empresa tem um orçamento reduzido, é onde as pessoas são mais criativas, porque elas já não têm mais todo aquele recurso para poder fazer, idealmente, elas vão lá explorar outras alternativas. Então, eu concordo, eu acho que a necessidade nos faz mais criativos, sim. Né? É o que o Calvin, na tirinha dele, chama de pânico do último minuto. E que eu estou... E que eu acho que todos os mestrandos e doutorandos se apegam um pouco nisso, para dizer assim, vai bater na bunda. Exatamente. Pois é, meninas, quanta coisa gostosa de ouvir, mas eu preciso, né, chegar ao fim disso, dessa coisa gostosa, porque tudo que é bom dura pouco, né? E como eu mostrei para vocês aí, para a gente tentar pensar um pouco nessa imagem,
que eu coloquei, da cesta, então vou dizer para vocês o que é. Isso é considerado algo muito criativo, porque foi um edifício construído nos Estados Unidos em forma de cesta. É uma reprodução de uma casa, é um edifício, mas é a reprodução de uma cesta, e ela é sede de uma empresa. Ela tem 180 mil metros quadrados e foi erguida em 1977, a pedido do dono da companhia. Então isso, né, quando você vai buscar, vai olhar na internet, é considerado algo muito criativo. E para finalizar, né, eu vou colocar uma outra imagem aqui para vocês verem, que para quem está vendo, né, consegue ver que uma garrafa de PET super criativa e adaptada, que se tornou um porta-escovas, né, escovas de dentes. E foi feito também, e é considerado algo criativo a partir de um elemento menor, né? Não é uma cesta gigantesca com muitos recursos, com muita grana investido, com designers, arquitetos e tudo mais, mas por uma dona de casa, por uma pessoa que queria algo diferente do padrão que a gente conhece de colocar escovas de dente, e pensando também na natureza, ressignificando um pouco do lixo, das coisas que são usadas no dia a dia, e tá aí algo muito criativo, muito bacana, muito legal. Então, acho que pensar na criatividade é essa expansão mesmo, né, gente? Não tem a ver com a inteligência, cara de conteúdo. Penso que também não tem a ver com só possibilidades, mas passa pelo campo que as meninas disseram, na necessidade, às vezes, que a gente se torna mais criativo, porque você tem que saber sambar ali, né? Mesmo não dançando muito bem, mas você arrisca uns passos. E aí, quando você vê, você tá lá, ó, super no samba, não é verdade? Não sei se a gente falou tudo o que precisava. Eu acredito que não, porque eu acho que tudo é muito, né? Então não. Mas a gente tentou falar um pouquinho de criatividade e tentamos ser um pouquinho mais criativas nesse assunto. Não é mesmo, meninas? É isso. Ô, Paula, e a gente poderia colocar essas fotos no Instagram também, caso alguém só nos ouça, pode ver as fotos lá na nossa página. Exatamente. Olha, gente, vocês não nos seguem no Instagram, vamos lá. Nosso Instagram é reflete, aí é t.e.ai. Reflete aí. Convidamos então vocês para ir lá no Instagram, ver o vídeo, ouvir nosso podcast no Spotify, e criativamente ficamos por aqui, certo, minha gente? Um beijo. Meninas, que delícia falar com vocês. Beijo, meninas. Gabi, um beijo duplo para você. Beijo. Tchau, meninas. Tchau, tchau. Tchau.